né? Então, boa noite a todos vocês. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente, conversando com os frequentadores da casa, do Espírita Chico Xavier, com esse desafio, né? Sempre falar de amor, falar de Jesus, principalmente nesse período, é sempre um desafio. Que falar que possa despertar algo a mais do que ele já fez, de tão bom e tão positivo. Então a gente fez algumas misturas, algumas coisas do cotidiano, que a gente traz para poder refletir junto com vocês. Então a nossa exposição, na realidade, ela já começou com uma brilhante apresentação sobre algo importante, que é a questão dos invisíveis. Aquelas pessoas em situação de rua, situações de dificuldade, que muitas vezes nós passamos de maneira geral e não damos a atenção devida, não conseguimos trabalhar nesse sentido a nossa mente pela rotina, pelas dificuldades que nós temos em trabalhar algo ou outro, porque a gente tem um péssimo hábito de olhar para o umbigo da gente mesmo, né? Nós estamos ainda com aquele vergonzinho do egoísmo dentro de nós e queremos resolver as nossas coisas primeiro. E muitas vezes, por conta disso, acaba acontecendo que a gente não dá a atenção devida ao que está acontecendo ao nosso entorno, no nosso cotidiano. Mas faz parte do nosso processo natural e evolutivo. A gente vai aprendendo aos poucos, e com trabalhos como esse, eu dou parabéns assim, a emoção que você traz para a gente, a conexão que você faz a gente sentir como se estivesse realmente ali vivenciando aquele momento. Nos faz refletir bastante e colabora muito com o que a gente vai falar aqui, porque muito do que foi apresentado, melhor do que a gente vai falar, já foi colocado. Então, a gente vai tentar aqui colocar para vocês, mas muita coisa já foi de maneira muito clara, muito forte, muito emotiva, com muito amor, colocada para a gente, descobrindo, né, novamente, redescobrindo quem é Jesus. Jesus, como ele disse já lá em Mateus, né, eu estava com fome, me deste de comer, me deste de beber, me deste roupa. Então ele representou muito lindamente essa mensagem de Jesus. Então, o desafio dado aqui pela minha amiga Miriane, fale só sobre isso aqui, bem fácil, né? Moça farta, corações vazios, o convite de Jesus à sinceridade e à paz. Uma reflexão muito contemporânea. Por quê? Porque nós vivemos num mundo disseminado, vivemos num mundo de status, fotos, registros, e muitas vezes aquele aniversariante simbólico, né, acaba esquecido, se torna invisível ao longo de tudo o que acontece no mundo todo, que é originalmente uma celebração da chegada de Jesus, muitas vezes nem é lembrado. Então, vamos seguindo com alguns aspectos que podemos lembrar sobre isso. Vou ver se eu consigo aqui. Vou aprendendo. Então, Natal é um momento de luz, de reflexão, de olhar para dentro, momento de sentir a melodia da esperança e do amor tocar nos nossos corações. Nós somos tocados agora nessa abertura que o nosso amigo fez. Todos nós nos aproximamos, nos colocamos no lugar de quem está sofrendo, com todas as faltas de perspectivas que é uma vida invisível. E o Natal, ele vem colaborar conosco, para nos lembrar daquilo que às vezes a gente passou o ano todo sem lembrar. Lembrar do amor de Jesus. É óbvio que muitas vezes somos levados a lembrar, porque a gente vai no centro espírita, porque tem uma mensagem, porque a gente faz um reunião do Evangelho em casa. Mas, de maneira geral, no mundo todo, há um período, pelo menos, em que as pessoas se conectam novamente, buscam se conectar
a amizade, o amor, as gentilezas, a solidariedade, despertando em si aquele sentimento que deveria pairar na nossa mente e nas nossas ações durante o ano todo. Mas como ainda não conseguimos, pelo menos temos esse período em que nos faz lembrar, nos faz conectar com a mensagem divina e amorosa de Jesus. E o amor, ele floresce na saudade, brilha além da distância, permanece em cada encontro que a vida nos preserva, nos reserva, permanece indelével na memória da alma. Então o amor, ele é a mensagem primordial de Jesus, como diz Kardec lá no Evangelho. Ele traduz a mensagem de Jesus de maneira linda e objetiva. E é justamente sobre isso que vai permear a nossa fala durante todo esse momento. É a gente redescobrir onde está o amor. Ele está onde? Ele está no olhar, ele está na saudade que toca, ele está no prato de comida, ele está no respirar, no abrir os olhos pela manhã. Então esse florescer, ele está ligado ao jardim da vida, ao qual estamos todos imersos, envolvidos, nos inspirando na prática do bem, para reconquistar o nosso espaço junto à mensagem divina e amorosa do Evangelho de Jesus. E é nessa perspectiva que a gente vai, então, construindo e reconstruindo os nossos momentos a cada dia. É nesse florescimento, é nesse abraçar, nesse brilho que vai cada vez despertar o nosso coração para marcar de maneira indelével, como se diz, a marca do amor de Jesus. Então, de que forma nós vamos conseguir isso? Uma imagem de Jesus que nos traz uma lembrança. E justamente a conexão com o que nós acabamos de ver aqui. Então, porque tive fome, me desses de comer. Tive sede, me desses de beber. Era forasteiro, me acolhistes. Esta mensagem se conecta diretamente com o que nós acabamos de ver. Se fosse combinado, não dava por certo, né? Se fosse planejado, vamos combinar fazer isso, não foi. Mas por quê? Porque é um sentimento que talvez todos nós precisamos despertar. Todos nós precisamos de alguma forma nos ligarmos a isso, para ver qual é a nossa prática, como nós estamos lidando com as diversas realidades que estão sendo envoltas ao nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em nossa sociedade. Nós tivemos essa semana a surpresa, quem acompanha a reportagem, o padre Júlio Lancelotti, que trabalha há anos com pessoas em situação de rua, né? Que recebeu inclusive o telefone do Papa, né? O Papa Francisco ligou para ele como de dar força a ele para que ele continue na sua caminhada. Mas, infelizmente, ele foi quase que censurado, né? Impedido de fazer algumas coisas, principalmente divulgar o seu trabalho nas redes sociais, que hoje é tão comum, né? Pela sua estrutura lá de diocesana. Então, próximo do Natal, né? Uma atitude como essa, então, diferente que alguém que caminha em prol do amor de Jesus. Mas é a nossa sociedade, é o que nós vivemos e estamos ligados às estruturas de poder, né? Alguém tem o poder de dizer isso para ele. E ele, muito humildemente, acatou como servo de Deus. Então, dentro desse pensamento, nós temos também, falando, estavam muito vestígios, adoecidos e visitados, estavam na prisão e fosse sobreviver. Então aqui nós temos várias passagens do Evangelho em que nós temos novamente a figura de Jesus representada no cotidiano, nas pessoas simples do dia a dia, naquelas pessoas que estão ao nosso lado,
familiares, amigos ou não desconhecidos, que ao longo da vida precisam do nosso apoio. E às vezes nós mesmos estaremos nessa situação. Talvez não luz de roupa, mas às vezes luz de amor. Despreparados, despidos de solidariedade, de fraternidade, precisando desse acolhimento, desse abraço, de alguém diga, estou aqui. E isso é o que Jesus sempre quis. Essa é a mensagem que o Natal representa. E dentro dessa ideia, em verdade vos digo que sempre que eu fizestes a um desses meus irmãos, mesmo que os mais pequeninos, a mim fizestes. Ele conecta com a frase com a prece feita pela Cris. Vê como nós combinamos tudo, né, Cris? Tudo direitinho. Então, esse sentimento que a doutrina espírita traz a partir da interpretação, a reinterpretação do Evangelho, para o dia a dia, o cotidiano. E que não precisamos ser famosos, precisamos fazer grandiosas obras para caminharmos na senda do bem. Isso pode estar apenas naquele abraço do nosso filho, na atenção que nós damos ao nosso esposo, ao nosso marido, ao nosso vizinho, ou aquela pessoa no caminho está pedindo, me ajuda aqui a empurrar o carro para pegar. Né? Então são coisas simples, e quando a gente está conectado no bem, a gente faz. Porque senão a gente vai estar de cabeça baixa pensando um monte de problema e passa tudo à nossa volta e a gente não vê. A gente não consegue se conectar. A gente perde a oportunidade de fazer o bem a alguém e a nós mesmos, de tão preocupados conosco mesmo e preocupados com os nossos problemas e não conectados em busca de solução. E essa realidade é o que a gente vive. Mas a doutrina espírita nos traz possibilidades de olhar o mundo de outra forma, de olhar o mundo de maneira mais abrangente. Jesus traz essa mensagem, nos trouxe há mais de 2000 anos. E o que podemos fazer, então, para dar mais passos, mais longos, mais firmes nesse sentido? Esse é Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Ele diz uma frase muito bonita: educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E aqui educação não está falando só de escola. Educação é a formação de tudo que a gente aprende. Quando nós nos tornamos cidadãos, pessoas, filhos, pais, amigos, irmãos, profissionais, frequentadores das casas espíritas ou de qualquer instituição religiosa, pessoas comuns. Esse aprendizado que nos transforma. Por isso, quando nós nos propomos a educar, nos autoeducar, é um ato de coragem. Porque a educação exige transformação. E como é difícil mudar. Como é complicado você sair daquela rotina que você acha que é seu ponto seguro. A gente se segura ali, mesmo que não esteja bem, mas eu prefiro ficar ali seguro na minha cabeça do que ousar navegar em águas que eu não conheço. Mas só que nós nascemos para isso. Nós nascemos para encarnar e desafiar as dificuldades. Senão não tinha graça. A gente vem para cá para ficar esperando o tempo passar. Então esse desafio que é a vida deve ser feito com coragem. E a coragem é a mãe da educação, da transformação. E nessa mistura que a gente resolveu fazer, convidamos um sujeito, e dessa vez eu trouxe ele sorrindo, né? Porque é tanta imagem do Kardec tão sério, né? Então a gente resolveu trazer ele sorrindo, gente. Olha que bacana.
simpatiquinho, né? Talvez a Amélia e a Gabriela estavam dando um piscadinho para ele, ele sorriu, né? Então, se animou. E aí, lá no Evangelho, tem, na lei de amor, vai falando aqui de amor de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus. Toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o desafio que nós nos propomos quando encarnamos ou reencarnamos é praticar o amor para evoluir, não nos acomodar. Não nos segurarmos em algo que a gente acha que é o nosso ponto seguro. O nosso ponto seguro é a prática do amor. E foi isso que Jesus disse. O maior mandamento: ame o próximo, né? Ame a Deus acima de tudo. Então aqui, Kardec traz com muita felicidade esse destaque, que é a prática do amor, para nos proporcionar, então, o caminho necessário, a energia necessária para enfrentarmos os desafios do cotidiano. Diante disso, trouxemos uma outra pessoa para compor o nosso cenário. Também sorrindo, né? Alguém sabe quem é? Lembra dele? Martin Luther King. Pastor protestante, né? Religioso e ativista. Então, ele também, assim, Jesus, guardado as devidas proporções, mas eu digo pelo que ele acreditava e o que ele defendia, a gente vai ver um pouquinho do que ele defendia aqui na palestra de hoje. Pouca coisa necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos olhos. E porque ele dizia coisas assim, ele foi assassinado. Assim como outros líderes, né, Gandhi e outros, e Jesus, o maior deles, também foram. Que nós ainda não estávamos preparados para entender isso tudo. Nós, de humanidade, né, parte dela. Então, alguém que defende o amor e o sorriso para transformar a vida das pessoas, que diz que o mais lindo do amor não é conquistar o inimigo, não é humilhar o inimigo, mas conquistá-lo para ser como amigo. E esse propósito a gente pode, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que está lá no Evangelho, né? Amar os vossos inimigos. Então, a gente vai ouvir agora um pouquinho, né, do que o nosso amigo diz. Tem um pensador francês que, de vez em quando eu falo dele aqui, é muito Ferrin. Ele diz: é o amor que dá sentido à nossa existência. Gente, ele não é espírita. Mas essa frase, se colocar na doutrina do Kardec, né, ela se torna espírita. É o que Jesus disse. Então, nós temos várias pessoas nos dando os recados do que a gente precisa fazer, do que nós precisamos valorizar no nosso dia a dia, para que a gente possa ter energia suficiente para nos transformarmos, todos nós, numa legião do bem e do amor. O que estamos esperando? Então, essa pergunta eu também me fiz. Porque o problema do palestrante, quando a gente pega o tema, é que isso vai diretamente para o nosso coração. A gente se torna uma autoavaliação. O que você está fazendo então? Mas que é diretamente voltado para nós. A gente que fica ali refletindo com tudo aquilo, o que eu estou fazendo, como eu estou vendo sobre tudo isso. Então, durante todo o processo de pesquisa, leitura, até a gente chegar nessa estruturazinha, muita coisa passa nessa cabecinha para a gente entender. Então, o Martin Luther King, ele tem um livro que fala sobre um experimento de amor. E ele determina 6 itens que a gente vai trazer para vocês, relacionados ao amor, à prática do amor. Como é que ele enxerga isso? E é baseado
a doutrina de Jesus. Então, a primeira delas, ele traz o quê? Aborda a tendência de confundir a não violência com passividade. Aquela velha frase que nós aqui do Ceará temos mania de dizer: esse não tem moral, né? Por quê? Ele não reage à agressividade. As pessoas falam gritando com ele, ele ouve. Ele não ameaça agredir ninguém. Isso aí, coitado, né? É uma barriga branca, né? Então, a gente tem esse tipo de postura porque a gente valoriza muito aquele que grita, que faz aquela zoeira, como se diz, né? Se você vai numa fila lá na Lotem, né? Você vai numa fila, tem lá 40 pessoas. Tranquilamente, pela sua vez, chega uma pessoa, porque está demorando, porque não sei o que, não quer trabalhar não. Aí você vai chegar em casa, você vai lembrar das 40 ou vai lembrar dessa pessoa? Né? Então, há um sentimento de valorização ainda, infelizmente, de quem age com mais agressividade. E ele chama a atenção porque o fato de você não revidar, o fato de você não agredir, não quer dizer que você seja passivo. Não quer dizer que você esteja aceitando. Apenas está sendo educado, acolhendo e ouvindo, mas não quer dizer que você seja aceitando aquilo que está sendo feito. Essa é a postura que ele coloca. A segunda é o princípio da não violência, que não busca derrotar ou humilhar o oponente, mas conquistar sua amizade e compreensão. Então, qual é o objetivo da não violência? É a reconciliação. Isso vale para as relações familiares, casais, torcedores de futebol, né? Então, comum você ter esse tipo de situação, né? Quando ganha quer humilhar o outro, quando perde quer bater, quer dizer, isso tudo, essa leitura de realidade prática do dia a dia, ele teve. E ele morreu há 57 anos atrás. Mas ele não viveu nem o que nós estamos vivendo hoje. Que são o quê? Feminicídio. Uma série de casos que a gente viu nos últimos 15 dias. Né? A dificuldade que as pessoas têm de aceitar a opinião do outro. Eu não quero mais ficar com você pelo bem. Ele tem que pôr, mesmo que seja com agressividade, porque ele é macho alfa. Então isso está errado. A gente não entendeu ainda como as relações de afeto devem se realizar. A terceira característica da não violência, segundo Martin Luther King, é o reconhecimento consciente de que aqueles que perpetram a violência são frequentemente vítimas deles mesmos. Ou seja, as pessoas que agem com violência, elas ficam tão presas àquilo que não conseguem agir de outra forma, porque elas se acham covardes, fracas se não fizessem. E acaba girando num processo só e vítimas dele mesmo. Tem uma música do grupo de Paralamas de Sucesso, no tempo da Milano, o LP Salva, LP, veja bem o que eu estou falando, LP, só no nosso tempo, né? O LP se chama Selvagem, a música é o Homem, não é uma música que fez sucesso, porque ela ficava muito do lado B do LP, né? Então ele diz assim: o homem traz em si a santidade e o pecado, ele golpeia e sente a dor, ele é o alvo da própria violência. Então aqui é como aquela história daquele desenho animado que tem o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? Então a gente traz dentro da gente, porque nós estamos nesse meio ainda, no mundo de provas e expiações, temos sentimentos que não são muito bons, temos sentimentos maravilhosos dentro de nós. Dependendo das situações, a gente exala um ou outro, né? E aí, justamente, é aí que mora a grande questão. Então, quando você age com violência, você está agindo contra si mesmo. Assim, quando você age com amor, com educação, com consolo, com acolhimento, você também absorve essa energia boa. Então, é nesse sentido
que o Martin Luther King trabalha com essa questão. Aí nós temos o quarto. A resistência não violenta exige a disposição de aceitar o sofrimento sem retaliar, aceitar os golpes do oponente sem revidar. O resistente não violento percebe que o sofrimento possui enormes possibilidades educativas e transformadoras. Parece que a gente vê o Evangelho, né? Não parece? Que está lá, o sofrimento é uma lição, um desafio para a gente aprender. E quantas vezes a gente se pega reclamando? Né? Às vezes até com inteiro, revoltado, né? Me coloca na situação, eu não podia nascer, né? Fala essas coisas, né? Só que aí é o que? Você transformar aquele sofrimento, aquele momento que não é bom, não é positivo, em algo que você possa tirar um aprendizado e crescer junto. E evoluir, se transformando. Aí vem a coragem da educação. A coragem de se transformar. A coragem de enxergar você mesmo, os seus próprios defeitos, e a partir daí você buscar burilar esse sofrimento e crescer junto. Então, dentro dessa ideia, a gente vai caminhando. A quinta é a filosofia que o uso mais nobre que chamamos de amor, resistência não violenta, porque não apenas a violência física, mas também a violência interna do espírito. Então, a partir do momento que eu não ajo com agressividade com as pessoas, eu vou passar também a cuidar melhor de mim. Aquele que ama a si mesmo. Ele ama o outro e ama a si. E é nada mais nada menos uma adaptação do mandamento de Jesus, que é o capítulo do Evangelho do amor. Então, a gente está vendo que várias pessoas, além da mensagem de Jesus, também tentaram traduzir os pensamentos dele de outras formas para que possa atingir as pessoas e elas se transformarem. Então, mate amor não o ódio, nem a ameaça, nem o medo. Mate amor perdeu o amor, mas o amor de Marte nunca fez silenciar diante das injustiças. Nunca calou seu clamor por liberdade, por respeito. Então, o sexto e último era lute contra as injustiças. O amor não cabe injustiça. O amor não cabe a fogo, não cabe invisibilidade, não cabe preconceito. E foi dito aqui por ele, um texto muito profundo que ele abordou. E está aqui no sexto item, no sexto princípio do Martin Luther King, que também está no conteúdo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e está também no Evangelho de Jesus. Então nós temos uma conexão com várias pessoas diferentes, em épocas diferentes, falando da mesma coisa. Para quê? Para que a gente possa entender, para que mais gente possa entender. Porque quantas vezes nós já nos pegamos assim, lendo o próprio Evangelho? Você lê aquela passagem, e depois passa um ano. Você vai lendo, nossa, eu não tinha visto isso ainda. Então, porque você está mais preparado para entender a mensagem. Então você agora consegue fazer essa leitura e assimilar de uma maneira mais consistente. E é justamente isso que a gente vai fazendo no dia a dia para essa transformação. E aí nós fomos buscar uma outra pessoa que também fala de amor. Desafio do quiz. Quem conhece? As pessoas mais jovens eu acho que conhecem. Eu conheço. Dolipa. E o que a Dolipa tem a ver com o Espiritismo, cara? Pelo amor de Deus, essa aí eu não sabia. Então vamos lá. O que ela fala na música Anything for Love? Ela aborda de forma clara, de forma transparente, a diferença entre o desejo por amor doador e a tendência atual de desistir das coisas a menor dificuldade. Que é um problema de uma geração que nós temos, diante dos conflitos, diante das dificuldades, ele desvia do caminho ou desiste. Não, eu não quero mais brincar, né, como diria antigamente. Então eu não tenho a persistência, eu insisto naquilo que eu acredito. Eu mudo de opinião rapidinho para uma coisa mais leve, que eu não preciso me preocupar tanto. Então,
Esse posicionamento que ela traz na Rússia contrasta com o comportamento contemporâneo, né? Então ela destaca esse medo dos compromissos com a busca por perfeição, que acaba enfraquecendo os laços afetivos. Esses laços afetivos acontecem na casa espírita, acontecem na família, acontecem no emprego, acontecem na escola, acontecem em vários lugares. Então ela faz uma leitura e uma linguagem que vai tocar os jovens. É a linguagem do amor que precisa ser revisitada. É a linguagem da persistência em se transformar. Porque lembra do Porto Seguro, eu vou ficar do jeito que eu estou. É mais fácil. Não quero me expor, eu não quero olhar para os meus próprios defeitos. Eu não quero ver a vida como um espelho e enxergar que eu tenho defeitos. Eu prefiro continuar desse jeito que eu estou. É isso que ela vai trazer como um alerta. Isso afeta as relações. Por que muitas relações hoje são frágeis? Ontem eu estava no casamento do meu sobrinho e conversando com o sogro dele, né? E eles contou uma história de uma pessoa da família dele, pessoal, em que ficaram namorando durante 7 anos. Casaram, se separaram em 30 dias. Então, é aquela situação que, a menor dificuldade, a gente prefere resistir. É isso que ela alerta. Aí vai tornar a conexão com o Espiritismo. A persistência diante, a coragem de enxergar os seus defeitos e se transformar. Porque nós estamos aqui para evoluir. Lembra da palestra passada? A gente tem que morrer, né? Para evoluir, para encarnar. Então, a gente precisa enfrentar os desafios para poder crescer e evoluir. E o amor é fundamental para nos dar coragem de transformar. E aí, a esperança renasce até nos momentos mais hostis, porque o amor pelo ser unificado em Jesus desperta em nós o desejo, a esperança e a fé. Quando a gente passa a entender melhor a mensagem de Jesus, quando a gente abre os nossos olhos, quando a gente abre o nosso coração para essa mensagem, a gente se torna mais forte. Nós temos fé que isso vai melhorar e começamos a transformar a nossa vida. E o Natal de Jesus é sempre renovador, porque a gente é uma releitura de suas mensagens, reflexões, em torno de suas palavras, que vão trazer à luz a revivescência de projetos de amor para com a humanidade. Então, o Natal é aquele momento de inspiração, que deveria ser o ano todo. Ainda não é. Mas essa energia acumulada pode reverberar por outros momentos. A gente vai ver depois um videozinho que tem um exemplo de algo que pode se perpetuar. Ações que você faz. A casa que faz, e busca fazer através das cestas básicas, do atendimento às famílias, e outras instituições também fazem, né? Então, existe a tentativa de perpetuar essas ações de solidariedade e reconhecimento para transformar a invisibilidade que ele trouxe para nós em algo visível, mesmo que nos incomode. E é bom que incomode. Quando incomoda, você sai do lugar comum. Muitos aqui ficaram incomodados, talvez, quando ouvem certas palavras que ele trouxe aqui, que não são comuns ouvir no centro espírita. Mas é a realidade que a gente tem que enxergar para transformar. Por isso que eu achei isso fantástico que ele fez. Que nos faz, nos traz de volta a uma realidade que a gente precisa transformar. O Natal é uma época de reencontros. Costumamos preparar os lares, né? Receber amigos e familiares para esse encontro fraterno. Mas, o que muitas vezes acontece, eu vi hoje, no momento que não foi de hoje, que é justamente essa preparação, né, para o Natal, aquela preocupação com as comidas, com os enfeites, e aí a figura, né, é esquecida. Não dá nem tempo de lembrar, né? Tantas coisas que eu tenho que preparar, que às vezes um abraço, né, aquele aconchego, não tem. Fora as discussões, porque o presente não foi aquele, que o amigo secreto não era aquele, né? A valorização para as questões materiais e aquele encontro bacana da família, às vezes se torna em algo negativo, né? Porque a gente ainda não consegue
se desvencilhar das questões materiais e egoístas. E estamos trabalhando nisso, mas é importante perceber e trabalhar em cima dessa realidade. A mensagem de Jesus é tão forte, gente, a mensagem de amor, que na Primeira Guerra Mundial, em 1914, dezembro de 1914, aconteceu um fenômeno que nunca mais houve igual. Então, para quem estudou um pouquinho, já assistiu filmes e tal, sobre a Primeira Guerra Mundial, foi uma das mais violentas. E no Natal, em dezembro de 1914, houve uma trégua de Natal. Não foi algo assim que alguém mandou fazer, não. Foi algo extremamente espontâneo. Então, estavam, na época da Primeira Guerra, era a guerra de trincheiras. Lembra o que é trincheira? Tinha aquelas valazinhas, né? Ficavam lá escondidinho, atira, volta, aquele negócio bem conservador, tradicional. E em determinado momento da noite de Natal, os soldados alemães estavam de um lado e os ingleses de outro. E de repente, os ingleses olham, vêm um soldadozinho lá cantando músicas natalinas, sozinho, com mão levantada, e eles já se armam para atirar. Aí o comandante diz: não, peraí, ele não está armado, tem alguma coisa diferente, eu vou lá conversar com ele. E quando eles se encontraram, combinaram então uma trégua e reuniram os soldados que eram inimigos, alemães e ingleses, se juntaram para comemorar o Natal em nome de Jesus. Olha que coisa linda, gente. E foram jogar futebol, foram trocar fotos, foram se abraçar, fazer assim o que eles tinham lá mesmo. Então, foi um momento de congressamento, um momento histórico na humanidade, em que o amor de Jesus foi capaz de parar, pelo menos por alguns instantes, por algumas horas, eles que eram inimigos, que estavam ali, teoricamente, para se matar, né? Mas em nome de Jesus, no amor de Jesus e do Natal, eles se juntaram para celebrar a paz. Olha que coisa maravilhosa, querido, né? Isso é fato real, histórico. E segundo informações, houveram outros locais também, isso foi na Bélgica, né? Mas teve outros locais que ocorreu algo semelhante. Como nós temos na humanidade coisas boas, e que às vezes não é muito divulgado, né? Aí nós vamos para outra pessoa. Mais um quiz. Quem é essa? Está ali. Cantora e compositora espanhola Rosalía, que tem pouco tempo aqui no Brasil. Por que eu resolvi chamá-la para a nossa conversa aqui? Ela é uma jovem e compôs um álbum com 13 músicas, todas religiosas. Todas religiosas. Com orquestra, com tudo que você imaginar, uma estrutura que hoje não se tem. Porque hoje a maioria é aquela coisa eletrônica e tal, né? E faz. Então ela cantora, ela é compositora. E ela trouxe, então, estudou músicas de vários países diferentes, estudou a língua do país para poder cantar na língua original do país, e se chama Lux, que é luz. Por que ela fez isso? Porque ela acredita no Senhor. Ela acha que o amor não é consolo, o amor é luz. E a força que tem algo numa mídia, reportagem fantástica, tudo, falando de amor, gente, falando de Jesus, falando de luz, de transformação. Uma jovem. Isso é uma força iluminadora e desafiadora. É um amor em ação, é aquela caridade, como diz na doutrina espírita, o amor em ação. Então ela trouxe a mensagem de luz, a mensagem de caridade, a mensagem de compreensão, e não só aquela ideia de, como eu disse no início, aquele conforto que você fica lá esperando, aguardando que as coisas aconteçam. Não, é um amor transformador, é um amor de coragem, é um amor que se rebela contra as injustiças, mas é um amor que compreende, que escuta, que acolhe e diz: eu estou junto com você. Então essa é a ideia. E agora, eu vou trazer para vocês um vídeo
de um cantor chamado Bon Jovi, cantor internacional, em que ele tem um projeto muito interessante, que eu vou deixar vocês ouvirem primeiro, para depois a gente comentar. Ele é um dos maiores astros do rock da história, mas passa seus natais lavando os pratos no fundo de uma cozinha. John Bon Jovi e sua esposa Dorothea perceberam que a caridade tradicional alimenta o corpo, mas muitas vezes esquece da dignidade. Nos sopões comuns com filas longas e pratos de plástico, quem recebe se sente pequeno, um mero número na estatística da fome. Eles decidiram repensar esse modelo. Criaram o Soul Kitchen, um lugar onde não há distinções entre as pessoas. Um ambiente que tem toalhas de pano, flores frescas e comida de chefe. Mas ninguém ali recebe esmolas. Se você tem dinheiro, paga o preço sugerido ou doa um valor a mais, se quiser e puder. Se não tem, você contribui ajudando com alguma coisa. Uma hora de trabalho no restaurante, servindo mesas, ajudando na horta ou lavando pratos, garante uma refeição completa de 3 pratos para você e para sua família. O próprio John dá seu exemplo de humildade. Ele lava os pratos da cozinha, sem câmeras, sem espetáculos, provando que nenhum trabalho é pequeno demais quando feito com amor. E o mais bonito é que isso não é um evento de dezembro, daqueles que a gente só faz para dizer que fez uma boa ação de Natal. John diz que a esperança é uma delícia, e eles servem esse prato todos os dias. O projeto é permanente. Ele transformou o espírito de Natal em uma rotina do ano inteiro. A iniciativa deu tão certo que expandiu para o Soul Kitchen Bank, um banco de alimentos para alcançar ainda mais famílias. Não é apenas uma ação de caridade, é o espírito de Natal encarnado em um estilo de vida. E quantas vezes a gente também não se sente um peso morto, diminuído e pequeno, do lado de gente que brilha e acumula fortunas. Bate aquela vergonha de se ver como um fardo para a família. A sensação de que não correspondemos, de que não contribuímos o suficiente. A gente vai se apagando, se escondendo, com medo de descobrirem que não temos nada a oferecer. Mas essa história prova que o sucesso vai muito além do status. Bon Jovi nos ensina com a mão na massa o que é ser gigante. A utilidade não está apenas em grandes feitos, mas no compromisso diário de servir. Está em escutar alguém, naquela palavra de incentivo, até naquele café quentinho, com um aroma que abraça o ambiente para acolher um amigo com todo carinho. E está em esquecer um pouco de si mesmo para enxergar o outro. Esqueça o peso de ter que provar o seu sucesso o tempo todo. A maior recompensa é a paz de saber que você entregou o seu melhor ao mundo, servindo com o que tinha nas mãos. Maravilhoso. Você não conhecia esse projeto? Não, né? Pois é, então, ele tem alguns restaurantes que tem esse nome, e a pessoa vai lá, faz um pedido normal, recebe o pedido, come, e se não tiver dinheiro, ela não paga. Se ela não tiver e quiser ajudar ela lavando um prato, servindo, ela faz isso. Sem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Nem sabe se você está pagando ou não. Esse conceito me chamou a atenção. Esse conceito me chamou a atenção. Não é só caridade, como se diz, é cidadania. Né? É valorizar a dignidade que as pessoas precisam ter. Porque ela não é culpada de estar naquela situação. Nesse momento. E outros lados de causas e efeitos e tal, mas nesse momento, que é o que o Espiritismo nos diz, não importa o que a pessoa fez. Nós temos o dever de minimizar o sofrimento desse alguém, o sofrimento do outro. E ele faz isso com dignidade, que a pessoa chega com a família, pede o seu prato, se alimenta, e mesmo que não tenha dinheiro para pagar, não tem problema. O outro do lado vai pedir o mesmo prato, e vai pagar porque tem, e pode até colocar mais valor, né, mais dinheiro ainda, com esse processo. Me lembrou muito o MS, que tinha um bombonier, né, que não tinha ninguém para cobrar, e nesse bombonier a pessoa ia lá, e ela mesma colocava lá, tirava o troco, né, e geralmente no final do dia, quando ia ver o valor, tinha muito mais dinheiro do que o produto que foi retirado. Então, é mais um princípio que está dentro da doutrina espírita. E cabe a gente
buscar soluções para trazer também isso, né? Esse momento de dignidade, de reforço às ações positivas, né? Na área social. Então não é só o dar, é como também a gente faz isso, essa compreensão da importância de criar um ambiente positivo de autoestima para aquela pessoa que está ali precisando, necessitada naquele momento, né? São construções muito lindas nesse sentido. Então, é um projeto Sulkit, e como eles falaram até no final, ele criou também um banco de alimentos para ajudar as pessoas. Então, isso é muito bacana da gente saber. A internet tem coisa boa, né, gente? Pode pegar coisa boa lá. Então, aí, o nosso amiguinho está novamente, né? E ele voltou aí, o nosso amigo Kardec, sorrindo. E ele deseja a todos nós que neste Natal, nossa melhor decoração seja o sorriso. E nossa melhor melodia seja o riso das pessoas que amamos. Não é lindo isso, né, gente? Tão inspirador para todos nós, né? A valorização do que nós somos. E aí, não podia deixar de ser, no lado escrito Chico Xavier, o Chico Xavier está por aqui, sorrindo também. O Natal, em toda idade, é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Um exemplo a gente acabou de ver no vídeo, né? Foi reforçado até pelo comentarista, ele transformou o Natal em algo diário, né? Transformou uma ação de amor diária, de amor e dignidade para todos. Então, para a gente encerrar o nosso ambiente, nosso maior tesouro é a família, e construímos um laço de afeto que nos une e nos fortalece cada dia. E nós vamos chamar o Emicida. Olha que mistura que esse cara fez, né? Trouxe de tudo hoje aqui. Mas ele, do jeito dele, muito simples e muito direto, ele vai falar: a gente é uma família agora, do nosso jeito, tá ligado? Que define o cuidado. Tem tanto irmão de outras mães que estão junto nessa trilha. O que ele está dizendo? A família é muito mais aquilo que o Espiritismo diz, né? A família não é só o sangue, a família é quem está junto com a gente. Não importa, por isso que eu falo, agora eu tenho irmãos de várias mães. Tenho tanto irmão com outras mães que não junto nessa trilha. O sangue é para o corpo e que o amor é para uma família vital. Olha que coisa, potência de frase, né? Então, o amor é para a família que o sangue é para o corpo vital. Sem amor, a família perde força, ela não se conecta, ela não consegue ter coragem para se transformar. Seja os pais, seja os filhos, os irmãos, sem essa conexão das relações de afeto fortes, como diria do Anitta, né? Ou também aquela visão do amor como luz transformadora, que ilumina o nosso caminho, que aquece a nossa alma, a gente não consegue caminhar para a frente e transformar como família. Então, esse ambiente de amor está em vários lugares. Propositalmente, nós trouxemos isso. Então, para uma palestra espírita, nós fomos buscar do Anitta e outras personalidades que também falam de amor. Porque a mensagem espírita está lá, em obras póstumas, quando ele fala da nova geração, de que esse conhecimento espírita estará na humanidade. Esse conhecimento espírita estará na humanidade. Então não é restrito ao centro espírita, ao movimento espírita oficial, mas o conhecimento através de vários aspectos. O que os filmes levam para as pessoas, os filmes espíritas, as mensagens. Hoje, então, com a questão da internet, né, nós temos o acesso de várias pessoas que talvez nunca tinham ouvido falar em espiritismo, nunca foram ao centro espírita, por meio do desconhecimento, mas conseguem ter acesso ao conhecimento da doutrina espírita.
E isso faz com que elas acalmem o coração, se acolhem, se eterniçam, se transformem e evoluam. Mesmo não sendo espírita, não precisa se transformar em espírita para acreditar no bem e no amor de Jesus. Para acreditar que o Natal pode transformar as pessoas. Que o Natal é amor, o Natal é coragem, o Natal é acolhimento, o Natal é reconhecer a sua própria limitação e trabalhar em cima dela para melhorar-se. E acreditar que o outro está ali para lhe ajudar. Mesmo que não pareça. Que às vezes o não é muito melhor que o sim, que faz a gente pensar e se modificar. E muitas vezes melhorar. Sigamos então o caminho do bem, o caminho do amor, que possamos buscar transformar o Natal, em dezembro, também em janeiro, fevereiro, março, o ano todo. Que a mensagem de Jesus ecoe em nossos corações e consiga nos inspirar a cada amanhecer, a transformar o nosso universo, o ambiente onde nós agimos e reagimos, em um ambiente de amor, compreensão, afeto e solidariedade. É isso, gente. Muito obrigado.